Seja bem-vindo, querido amigo internauta, a mais uma edição do Super FC pelo Mundo. E hoje o programa está recheado de atrações. Vamos falar tudo sobre os campeonatos europeus que estão aí na sua fase final e decisiva. E também vamos falar sobre a Libertadores da América e também sobre as notícias do futebol internacional. E claro, ele sempre ao meu lado, Gabriel Pazinho. Tudo tranquilo com você? Tranquilo, José. Tudo bem, amigo eterno? Pois é, sem perder tempo, vamos falar primeiramente da Premier League, o campeonato inglês. E, claro, a última rodada que vai ser disputada neste domingo com definição de título, né? O Liverpool vai encarar o Newcastle, enquanto o Manchester City encara o West Ham. O West Ham de Sidão, que tá dando muita má sorte para este time. Quem sabe agora o West Ham salva o Liverpool e dá esse título, mas tá bem difícil, né, Vazio? Bem complicado, né? O West Ham é a salvação do Liverpool, né? O Liverpool tem que vencer seu jogo, só ganha o título se fizer isso o West Ham vencer a equipe do Manchester City. Tarefa complicadíssima no Etihad Stadium. O Manchester City é muito mais time, vai completo, tem a volta de Sérgio com o Agüero e é um timaço. Tem o Yaya Touré em excelente fase, Davi Silva também jogando muito e o Dzeko definindo lá no ataque. Qualquer um dos dois times que fossem campeões, Liverpool e Manchester City, seriam de forma merecida. No final das contas, o Liverpool teve mais experiência, mais tranquilidade na hora da decisão, coisa que faltou para o Liverpool, que tropeçou em jogos importantes contra o Crystal Palace e contra o Chelsea. De qualquer forma, uma campanha sensacional do Liverpool, caso não seja campeão, conseguiu chegar aí na briga pelo título até o finalzinho e volta à Champions League, fez uma campanha excelente o Liverpool, claro, ainda daí, levando em consideração isso, pode ser campeão inglês, muito difícil, mas o sonho está vivo ainda. E falando sobre o campeonato inglês, temos já algumas definições na mesma Basílio. Começando aqui pelo Chelsea, que já está classificado à fase de grupos da Liga dos Campeões. Mais uma chance aí para a equipe londrina aí buscar esse sonho, né, de ser campeão da Liga dos Campeões, ser mais uma vez campeão da Liga dos Campeões. E também temos o Arsenal, né? O meu Arsenal, grande Arsenal, classificado para a Liga dos Campeões mais uma vez. Quem sabe agora não fará o vexame, né? Que toda vez é assim, toda temporada vai lá, disputa, mas não consegue nada também, né? E também o Everton na Liga Europa, né? Você quer falar um pouquinho sobre cada coisa desse tipo, Azio? Vamos começar então pelo Chelsea na fase de grupos da Liga dos Campeões. Pois é, o Chelsea conseguiu aí o terceiro lugar, né? Mas foi uma temporada decepcionante. Brigava pelo título, vacilou em algumas rodadas, empate com o Norwich em casa, outros jogos também que o Chelsea não foi muito bem. E ali o interessante, né? Não vinha bem na hora que o Mourinho já tinha chutado o balde, dizendo que o time não seria campeão inglês, vai lá e ganha do Liverpool em Anfield Road, o jogo que acabou tirando aí o título das mãos do Liverpool, que estava já bem próximo da conquista. A equipe do Chelsea decepcionou, voltou o Mourinho, investiu muito, tem um elenco sensacional, muitas opções. No final das contas, nem o título na temporada, né? Não ganha o título inglês, foi eliminado de forma prévia ali nas Copas e também chegou nas semifinais da Champions League, mas fez aquele jogo ruim, os dois jogos ruins, na verdade, contra a equipe do Atlético de Madrid, mereceu ser eliminada pelos colchoneiros. É uma temporada na qual o Chelsea chegou, parecia que ia conquistar alguma coisa, não conseguiu conquistar. É um saldo decepcionante aí no final das contas da temporada dos Blues de Londres. E rapidinho sobre o Arsenal aí classificado também à Liga dos Campeões, mantendo a tradição da equipe que toda temporada consegue essa classificação. Pega o quarto lugar, né? Foi uma temporada estranha do Arsenal, né? O Arsenal começou mal, todo mundo achando que ia ser um fiasco total a temporada. No final das contas cresceu muito, a chegada do Ozil fez diferença, o Ramsey jogando muita bola nessa temporada também, apesar da lesão, o Wilshere o mesmo, o Alcott também esteve bem até se lesionar. E o Giroud teve uma temporada muito boa, marcando muitos gols, sendo artilheiro da equipe dos Gunners, além do Podolski, que chegou bem também, muita gente não levava fé nele. Só que aí o Arsenal, no final das contas, decepcionou, né? Quando todo mundo achava que ia dar para brigar pelo título, não deu, pelo menos salva a vaga na Champions League. E o principal, tem ainda a chance de acabar com o jejum, né? Não é campeão desde 2005, pode faturar a Copa da Inglaterra, o grande favorito na decisão contra a equipe do Hull City. Foi uma temporada bem estranha ali, altos e baixos do Arsenal. No final das contas, deve vir no títulozinho e mantém o padrão, pelo menos. E agora também a boa campanha, elogiável aí do Everton, classificado da Liga Europa e brigando ali até o fim por uma classificação da Liga dos Campeões. Não veio, mas a Liga Europa também já é uma grande conquista para a equipe. Né? Pois é, não sentiu falta alguma do David Moyes, né, que foi para o Manchester United, já demitido, treinou a equipe durante 10 temporadas, não fez falta alguma. Roberto Martinez fez um excelente trabalho, o time do Everton é muito bom, tem vários bons jogadores, principalmente do meio campo para frente, uma defesa segura e o Howard foi muito bem no gol.
É um Everton que parecia que ia dar, né, aquela vaga na Champions League depois de 8 anos. Não veio, mas o Everton consegue pelo menos participar da Liga Europa na próxima temporada e é uma equipe que sonha com mais. Dá para pegar uma vaga na Champions League no próximo ano, se reforçar. O time é muito bom, vai ter a continuidade do trabalho do Roberto Martínez. Reforços devem vir também. É uma boa equipe do Everton que vê uma temporada boa. Fica aquele gostinho amargo porque quase deu a vaga na Champions League. Vai ser uma temporada muito boa da equipe de Liga. E agora também falando um pouquinho aí sobre o time, os dois times dos nossos queridos chefes, né? Começando aí pelo Tottenham, mais uma temporada decepcionante. Um abraço para o Leandro Cabide, torcedor do Tottenham. E o Manchester United também, uma temporada muito ridícula do Manchester United, né? Que é o time aí de Candinho, nosso chefe aqui do portal, né? Então, falei sobre essa temporada decepcionante das duas equipes, né, Vazinho? Pois é, o Tottenham decepcionou bastante, né? O time investiu muito para a temporada, vendeu o Gareth Bale, mas trouxe vários bons jogadores, entre eles Paulinho, Sigurdsson, Christian Eriksen, montou uma equipe muito boa o Tottenham. No final das contas, decepcionou. Nada deu certo ao longo da temporada, muito em função de um time confuso e os treinadores errando muito. Começou com o Andrés Vilas-Boas armando muito mal o time, toda rodada mudava a equipe de sistema tático, mudava as peças do time, não deu certo isso. O Tottenham caiu muito de nível com ele. Começou bem promissor, depois caiu muito. O Tim Sherwood que o substituiu começou bem até naquele Boxing Day ali no Natal, as rodadas das festas de fim de ano também. Depois a coisa desandou, foi pelo mesmo caminho do Andrés Vilas-Boas. Muitas mexidas no time, escalações equivocadas, jogadores que não deveriam estar de fora ficando no banco de reservas e deu tudo errado para o Tottenham por conta muito desses fatores e um time também que atuou sempre aquém do esperado. É um Tottenham que tem bons jogadores, pode dar certo na próxima temporada, vai ter mudança de treinador, obviamente, e que teve essa temporada aí ruim, né? Bem decepcionante, poderia ter alcançado mais. Quanto ao Manchester United, o David Moyes sentiu o peso de substituir Alex Ferguson. Não fez um bom trabalho, um trabalho que algumas pessoas, muitas até, esperavam que o escocês poderia fazer. Não deu certo, o Manchester United não foi bem ao longo do ano. O David Moyes, assim como o Sherwood, assim como o Vilas-Boas, armou mal o time em muitas situações, mas fica agora nesse finalzinho aí com o Ryan Giggs, teve um jogo muito bom com goleada de 4-0 em casa, fica uma boa prévia aí para a próxima temporada. Com Kagawa, Rooney, Van Persie, Mata, Liu Januzaj juntos desde o começo e com entrosamento e com reforços que devem vir por aí, o Van Gaal deve assumir o time também, dá para imaginar o Manchester United mais forte na próxima temporada. Acho que as coisas podem ser boas em Old Trafford na próxima temporada. E agora, para fechar essa parte do campeonato inglês, falando sobre o Sunderland, que escapou do rebaixamento, e o Norwich praticamente rebaixado, junto aí, né, com o Fulham e o Cardiff City também, rebaixados aí a Championship, né, no caso. E só lembrando do Norwich aqui, que eu vou dar um abraço pro meu amigo Lucas Caralho, que é torcedor fanático do Norwich, para você ver, tem pessoas, né, que fazem loucuras, torcem pro Norwich. Então um abraço para ele sendo rebaixado aí. Tá difícil, hein, Lucas? Tá muito complicado. Pois é, o Norwich é praticamente impossível escapar do rebaixamento nessa última rodada do campeonato inglês. Tem que alcançar uma goleada sensacional. Vai ser rebaixado. É um time que tem até alguns bons jogadores, Rick Van Wolfswinkel, tem também Snodgrass, que é muito bom, meio-campista escocês. Tem outros bons nomes também, mas foi uma equipe fraca aí, tecnicamente para o nível da Premier League. Além da equipe do Norwich, né, foram rebaixados Fulham e Cardiff City. O Cardiff montou uma equipe fraca demais para a Premier League, não se reforçou como deveria, e toda aquela situação extracampo também, né? O Vincent Tank comprou o time, mudou as cores do uniforme, mudou o símbolo, a torcida muito nervosa com ele acabou caindo, né? A tradição do time de forma totalmente errada, péssimo isso, sendo chutada para escanteio pelo novo proprietário da equipe. E também temos ali, né, o Sunderland que conseguiu escapar do rebaixamento. O Sunderland que é uma boa equipe, tem Skoko, tem Gardner, tem Sebastian Larsson, tem outros bons jogadores também, o Kisu Myueng ali no meio de campo, escapou do rebaixamento merecidamente, uma boa equipe, não era time para ser rebaixado à segunda divisão, assim como não é o Fulham. Só que o Fulham acabou caindo, tem bons jogadores como o Kakalinic, principalmente ali um meia sueco no seu meio de campo, nessa briga aí pelo rebaixamento que é sempre ferrenha lá na Premier League. E agora, Pazinho, vamos falar sobre o campeonato alemão, a Bundesliga, que vai ter a última rodada também neste sábado, todos os jogos às 10h30 de Brasília,
põe na tela as partidas. O Bayer Leverkusen encara o Werder Bremen, o Schalke 04 enfrenta o Nuremberg, né? Essa partida define aí a situação do Eintracht Braunschweig, não muito complicado, que ainda briga aí pelos playoffs. E o Wolfsburg vai encarar o Borussia Mönchengladbach. E fechando aí, tem as duas partidas aqui, o Mainz vai pegar o Hamburgo e o Augsburg vai enfrentar o Eintracht Frankfurt. Nunca tô parecendo um Filipão falando, tá difícil. E só fechando também essa parte, né, vamos destacar aqui que o Bayern já é o grande campeão do campeonato alemão, com milhões de rodadas de antecedência, e o Borussia Dortmund é o segundo colocado, já tem a vaga na Champions League, e o Stuttgart, que como a gente eu não comentei, mas Fernando Almeida estava aqui e já escapou do rebaixamento. Faça esse balanço aí do campeonato alemão, Pazinho. Pois é, Bayern e Borussia, a gente tem comentado rodada após rodada aqui, já garantidos nas suas respectivas funções, né? O Bayern campeão, Borussia Dortmund com a vaga na Champions League e o vice-campeonato. O Stuttgart escapou do rebaixamento. A última rodada reserva muitas emoções agora, né? O Schalke é o terceiro colocado, já está garantido na Champions League, mas quer garantir a vaga direta na fase de grupos. Para isso, precisa vencer seu jogo contra o Nuremberg que briga contra o rebaixamento ali. Se vencer seu jogo e o Hamburgo perder, o Nuremberg consegue ir para os playoffs do rebaixamento. A mesma situação se aplica ao Eintracht Braunschweig. O Hamburgo é o time que depende só dele nessa rodada para não ser rebaixado para a segunda divisão. O Hamburgo que nunca caiu, nunca disputou a segunda divisão do futebol alemão. O Bayer Leverkusen que pode tomar aí esse terceiro lugar do Schalke 04 e alcançar a vaga direta à Champions League. Está na fase de grupos, está na fase de playoffs, depende só dele. Se o Bayer Leverkusen vence seu jogo, está garantido na Champions League, pelo menos na fase dos playoffs. Se contar com o tropeço do Schalke, né, uma derrota no caso, o empate dá para o Schalke ainda, o Bayer Leverkusen, né, os aspirinos, conseguem a vaga na fase de grupos diretamente. Aí a briga pela Liga Europa que está bem interessante. Wolfsburg e Borussia Mönchengladbach que se enfrentam já estão garantidos na Liga Europa, sonham em roubar o quarto lugar do Bayer Leverkusen e aí tem a última vaga ainda na Europa League, porque o sétimo colocado dessa temporada ganha vaga na competição por conta da Copa da Alemanha. Bayern e Borussia fazem a final, os dois já estão na Champions League, então essa vaga é herdada pelo sétimo colocado da Bundesliga. Está entre mais 0,5 e Augsburg, o mais depende só dele. O Augsburg precisa vencer o seu jogo e contar com o tropeço da equipe do mais. E agora falando sobre o Campeonato Espanhol que está pegando fogo, o Atlético de Madrid, o meu Atlético de Madrid, será o campeão, mas tem uns partidos aí pela frente ainda, né? Vamos falar então dos jogos já de domingo, que serão disputados às 2 horas da tarde, anote bem aí na sua agenda. Põe na tela aí também, Fausto, o Atlético de Madrid vai encarar o Málaga, o Elche vai encarar o Barcelona e o Celta vai enfrentar o Real Madrid, as três equipes aí brigando pelo título do Campeonato Espanhol. Explique essa situação aí pra gente, Pazinho. Pois é, o Atlético de Madrid depende só dele. 2 empates dão o título para o Atlético de Madrid. O Barcelona também depende só dele, precisa vencer seus 2 jogos, vencer o Elche nessa rodada, o Atlético de Madrid na última. O Real Madrid que ficou muito complicado, né? Com tropeço no meio de semana contra o Valladolid, o Real precisa contar com que o Barcelona perca para o Elche e vença o Atlético de Madrid na última rodada. E além disso, o Atlético de Madrid pode no máximo empatar com o Málaga nesse fim de semana. Essa combinação de resultados dá o título ao Real, contanto que os merengues vençam seus 2 jogos. Ou seja, muito complicado para que os blancos sejam campeões espanhóis, o Atlético de Madrid e o Barcelona em situações aí mais tranquilas, entre aspas, né? No final das contas, aquela grande final, entre aspas, também no Camp Nou, entre Barcelona e Atlético de Madrid, definindo o título espanhol, deve acontecer mesmo nessa perspectiva que mudou, podia acontecer, não podia, ao longo da temporada. Muita emoção aí no Campeonato Espanhol, nessas últimas rodadas, e definição também, né, para falar, nas vagas em competições europeias. O Athletic Bilbao já garantido na Champions League, vai para a fase de playoffs, muito bom time do Athletic, e as 3 vagas na Liga Europa definidas, Real Sociedad, Sevilha e Villarreal. O Villarreal que herdou a vaga da Copa do Rei, o campeão foi o Real Madrid e o vice o Barcelona, os 2 vão para a Champions League, então o Villarreal pegou essa vaguinha aí na Liga Europa. O Villarreal que veio da segunda divisão, já volta pegando vaga em competição continental com um time bom ali, Giovanni dos Santos, Aquino, Cani, é uma boa equipe do Submarino Amarelo. E agora também, vamos continuar essa sequência de falar dos campeonatos europeus chegando aí na sua fase final. Vamos falar sobre o campeonato italiano, a Série A italiana, as definições, né, Pazina? Juventus já campeã, né? Também temos Roma e Napoli na Champions League e a Fiorentina na Liga Europa, não é isso mesmo, Pazina?
É isso mesmo, a Juventus foi campeã no fim de semana, tricampeonato seguido, 30º título da história, é a maior campeã da Série A italiana. Totalmente merecido, né? Campeonato liderado ali, tirando as primeiras rodadas pela Roma, de cabo a rabo pela equipe da Vecchia Senhora. Buffon no gol, uma excelente defesa, um meio-campo ali com Pirlo, Pogba, Vidal, às vezes o Marquinhos, entrando também outros jogadores como o Giovinco, funcionou muito bem ao longo de toda a temporada, um excelente meio-campo. Lichtsteiner e Kouadio Asamoah nas alas fazendo um excelente papel. E o ataque, né? O ataque que faltou para a Juventus na última temporada, apareceu nessa com as contratações. Tevez e Llorente jogaram muita bola, o atacante espanhol em grande fase. Tevez artilheiro da Juve durante a temporada e com muita responsabilidade, né? Chegou pegando a 10 do Del Piero, chegou resolvendo o ataque também, já virou ídolo na Juventus com uma temporada apenas. A Roma volta à Champions League depois de muito tempo, não veio o título, mas uma excelente campanha da equipe da capital italiana. Totti, Gervinho, Pjanic também jogou muita bola, o Strootman até se lesionar, o Nainggolan, que foi contratado, são alguns dos destaques da equipe da Roma, que também teve o Destro muito bem no ataque, o De Sanctis no gol e uma defesa muito forte, com Leandro Castan, ex-Atlético, Corinthians, fazendo um bom campeonato italiano e principalmente com Benatti, marroquino, que foi contratado. A Roma, que com isso, na última temporada, tinha sido uma péssima defesa, das piores do campeonato, nessa teve a melhor da Série A italiana, um baita trabalho também do Rudi Garcia, técnico francês. Quanto às outras vagas, né, o Napoli garantido na Champions League, campeonato muito bom, do bom time do Napoli, e o bom time da Fiorentina também, garantido já na Liga Europa tranquilamente. Então no próximo programa vocês vão falar, você provavelmente, né, o Fernando, se ele quiser trabalhar, né? Vamos ver, né? Vamos ver se ele quiser trabalhar, nós vamos falar sobre as últimas 2 vagas na Liga Europa e também, só fechando essa parte do campeonato italiano, né? A vitória do Napoli por 3-1 sobre a Fiorentina, se sagrando campeão da Copa Itália. Pois é, um título merecidíssimo do Napoli, foi melhor ao longo da partida na final contra a equipe da Fiorentina, mereceu esse triunfo. O nome do jogo foi Lorenzo Insigne, 2 gols desse jovem talento do futebol italiano, deve vir para a Copa do Mundo. Agora a partida também ficou marcada, infelizmente, pelo episódio lamentável antes do início do jogo, né? Teve guerra, a gente pode chamar assim, entre os ultras de Napoli e Fiorentina, alguns da Roma envolvidos também pelas ruas da capital italiana. O jogo foi no Estádio Olímpico de Roma. E o mais lamentável ainda, né, para o jogo poder acontecer, teve que ter a permissão de um ultra, né, que é filho de um mafioso italiano, para a partida poder começar. Sem a garantia dele, o jogo não começaria. Lamentável, né? Para quem acha que é só aqui, lá na Itália tem também, às vezes, mais pesado. E agora vamos continuar essa sequência falando sobre o campeonato francês. Resultados na tela aí, Faustão. O PSG perdeu do Rennes por 2-1, mas o PSG já é o campeão aí do campeonato francês. O Mônaco empatou com o Guingamp e esse resultado deu título aí pro PSG. O Olympique de Marseille venceu o Lyon por 4-2. E aí a gente vai citar aqui, né, no caso, que o Ajaccio e o Valenciennes já estão rebaixados e o Lille deve pegar a última vaga aí na Champions League, nos playoffs aí para disputar a Champions League, e o Saint-Étienne vai para a Liga Europa, não é mesmo, Fábio? É isso mesmo, né? O PSG bicampeão de forma consecutiva, conquistou o tetracampeonato nessa temporada, mais do que justo, né? O melhor time da França. Mônaco fez uma boa temporada com os reforços, né? Depois de virar o mais novo rico do futebol europeu, fez muitas boas contratações, volta à Champions League depois de 9 temporadas. O Lille deve levar o 3º lugar, Lille que é a surpresa da temporada francesa, quase todo mundo foi embora do time, a equipe não se reforçou muito bem, a grande contratação foi o Kalou, que veio do Chelsea, mesmo assim o Lille volta para a Champions League, deve disputar aí a fase dos playoffs. Tradicional Saint-Étienne, que é o maior campeão francês, vai para a Liga Europa, no 4º lugar ali. Lyon também vai para a Liga Europa e o Olympique de Marseille, a decepção, contratou muito bem para essa temporada, levou Thauvin, levou Payet, já tinha um time forte com o André Ayew e outros jogadores, se reforçou muito bem, todo mundo esperava ali uma briga até com o PSG e com o Mônaco por vaga na Champions League, às vezes até pelo título, não deu. Decepção total da equipe do Olympique de Marseille nessa temporada. E para fechar essa parte de futebol francesa, no caso, só uma notícia muito legal, que a Helena Costa ela vai assumir o cargo de treinadora do Clermont, clube da 2ª divisão francesa, né? Mostrando a força da mulher, entrando também no futebol. E na Copa da França, o Guingamp venceu o Rennes por 2-0, né, Pazinho? Fechando essa parte. E aí, vamos seguir em frente aqui, porque o tempo não para. Vamos lá, falando sobre a Copa da Liga de Portugal. O Benfica venceu o Rio Ave por 2-0.
E o Benfica aí continua aí na sua escalada aí, voltando às conquistas, né, Wagner? Mais um título do Benfica, né? Depois de 4 vices na última temporada, campeão já do Campeonato Português essa temporada, ganha a Copa da Liga de Portugal, está na final da Copa de Portugal contra o mesmo Rio Ave e na final da Liga Europa contra a equipe do Sevilha. O Benfica pode ser 4 vezes campeão, uma temporada depois de ter sido 4 vezes vice. Sensacional essa história do Benfica nesse ano de 2014. Mostrando a recuperação, né, Fazini? E agora, para fechar definitivamente o nosso programa, vamos falar sobre a Copa Libertadores da América. Resultados na tela aí, Fausto, quartas de final. O Nacional venceu o Arsenal de Sarandi por 1-0. O São Lourenço venceu o Cruzeiro também por 1-0. O Lanús empatou com o Bolívar por 1-1. E o Atlético Nacional, aquele mesmo que eliminou o Atlético, né, perdeu do Defensor do Uruguai por 2-0. Jogos de volta na quarta e na quinta-feira da semana que vem. Sua análise sobre essas partidas, Brasil. Pois é, o Nacional até perdeu o pênalti, mas conseguiu vencer o Arsenal de Sarandi. É a mesma vantagem que teve contra o Vélez nas oitavas de final. Vai disputar agora a vaga, né, defender a sua vantagem na Argentina. Para mim, o Nacional passa, tem um time melhor do que o Arsenal, mais organizado também e bons jogadores. A equipe do Cruzeiro acabou perdendo para o São Lourenço na Argentina, num jogo muito ruim, se esperava muito, não foi dessa forma. O São Lourenço pressionou no primeiro tempo, mas não criou chances claras de gol. Na segunda etapa, quando o Cruzeiro começava a ser melhor, a ensaiar sair mais para o jogo, veio o gol de cabeça do São Lourenço, numa falha toda da defesa, mas principalmente do Dedé, que marcou a bola ao invés de marcar o seu adversário. O Cruzeiro tem condições de reverter a desvantagem no Mineirão, mas o São Lourenço é um time muito perigoso, vai jogar na retranca, nos contra-ataques e pode sair de Belo Horizonte com a vaga às semifinais. O Lanús ficou no 1-1 com o Bolívar. A surpresa dessa Libertadores vai dando mostras de que vai fazer mais uma vítima, né? Já fez o León, outros times mais fortes do que a equipe boliviana, mas decide na altitude e tem essa vantagem, fora que marcou um gol fora, até o 0-0 classifica o Bolívar. E por fim, Atlético Nacional e Defensor foi o melhor jogo desses jogos de ida das quartas de final. O Atlético Nacional dominou o jogo inteiro, partiu para cima o tempo inteiro, não voltou, não armou bem o sistema defensivo, inclusive criou muitas chances, 2 bolas na trave, não saiu o gol. O Defensor em 2 contra-ataques no segundo tempo, marcou 2 vezes. Nicolás Oliveira, aquele veterano, marcou um gol, inclusive mudou o panorama do jogo até, e o Defensor leva uma boa vantagem para o Uruguai. Olha lá, o Defensor, quem diria, pode chegar nas semifinais da Libertadores. Então é isso, Gabriel Pazini, muito obrigado mais uma vez por seus comentários bastante pertinentes sobre o futebol internacional. Obrigado, Josias, obrigado, amigo internauta. Então é isso, amigo internauta, um grande abraço e até o próximo Super FC pelo Mundo, quem sabe aí com a minha presença ou então a presença dele, Fernando Almeida.